A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, queridos e queridas, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM. Que Deus vos abençoe grandiosamente neste domingo, dia 30 de novembro de 2025. Continuaremos falando na imersão no livro de Eclesiastes e hoje leremos o capítulo 7. Serão 29 versículos do capítulo 7 de Eclesiastes nesta imersão, nesse sétimo encontro para a glória de Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Nossa programação, todas as terças-feiras, estudo bíblico, às sextas-feiras, culto da restauração e aos domingos, o culto da família. Toda a nossa programação inicia às 19 horas e contamos com a sua presença e de toda a sua família. Abramos as nossas Bíblias, capítulo 7 do livro de Eclesiastes, que a partir do versículo 1 diz assim a palavra do nosso Deus: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há um luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga: por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e o ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo.
Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas ao pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre, foi isto que descobri, ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca que ainda não terminou, entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, derrama a Tua graça, o Teu conhecimento, para que possamos aprender com a Tua palavra, para sermos pessoas sábias em Ti. Não que nós vamos, ó Pai, estar confiando em nós mesmos, mas na sabedoria do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, não nos tornando tolos, insensatos, pessoas vazias e efêmeras, para que o Teu nome seja glorificado através de nós. Derrama, Senhor, a Tua sabedoria sobre as nossas vidas, para que cresçamos na Tua presença e no Teu conhecimento, para a glória de Deus Pai. O versículo-chave ao qual eu destaquei entre os 29 versículos lidos é o versículo 3, que lerei agora na versão árabe para vocês. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Depois de mostrar a insatisfação humana e o vazio da vida sem Deus, no capítulo anterior, no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, Salomão agora revela o caminho da sabedoria verdadeira. Mas ele surpreende. A sabedoria não vem do riso, e sim da reflexão. Não vem da prosperidade, e sim da adversidade. O capítulo 7 de Eclesiastes oferece uma reflexão profunda sobre a sabedoria, o sofrimento e a realidade da vida debaixo do sol, argumentando que a sabedoria prática e o temor a Deus. Sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eles são essenciais. Essenciais para quê, pastor? Para navegar na imprevisibilidade e as aflições da existência humana. Eclesiastes 7 é o retrato do coração maduro,
O sábio não vive fugindo da dor, mas aprendendo com ela, aprendendo com a dor, aprendendo com o sofrimento. O sol brilha até nos dias nublados. Às vezes, o calor que amadurece o fruto é o mesmo que faz a árvore chorar. A sabedoria que vem da dor, nos versículos de 1 a 6, ao qual nós lemos, melhor é o bom nome do que um unguento precioso, do que um perfume caríssimo, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Salomão confronta a nossa lógica. A dor, a perda e a reflexão trazem mais sabedoria do que um riso vazio, do que um sorriso amarelo. Ele não exalta o sofrimento em si, mas o aprendizado, a lição que o sofrimento produz em mim e em você, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié FM. As lágrimas são professoras mais fiéis do que as gargalhadas. A casa do luto ensina o que o salão de festas em um banquete jamais poderá ensinar. O choro é o filtro que limpa os olhos da alma. Só quem passa pela noite aprende a valorizar o sol da manhã. Quais aplicações, pastor, para nós nesta manhã de domingo, nesses primeiros 6 versículos de Eclesiastes, capítulo 7? A dor pode ser uma bênção disfarçada. O sofrimento aprofunda o caráter e depura o coração. O luto nos faz pensar no que realmente importa: a eternidade, a vida com Deus. Pensar no eterno. Por isso eu tenho dito nos estudos e aqui na Jequié FM, no programa Sementes da Fé, que não é o ontem, não é o amanhã, é o presente, é viver o dia de hoje, o dia chamado hoje. Não existe ontem nem amanhã. Por quê, pastor? Porque estamos no eterno, estamos em Deus. Deus é atemporal. A prudência e o equilíbrio diante da vida, nos versículos de 7 a 14 do capítulo 7 de Eclesiastes. O versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Versículo 14: no dia da prosperidade, aproveite-os bem, mas no dia da adversidade, considera. Salomão ensina que a sabedoria se manifesta em equilíbrio e paciência. Deus controla tanto os dias bons quanto os dias maus. Deus é o Senhor da alegria e da aflição. A fé madura não murmura na adversidade e nem se ensoberbece na bonança. Nós temos que ter esse equilíbrio. O equilíbrio para quê? Para ter uma maturidade cristã, uma fé madura, para não murmurar quando vier as lutas, as tempestades, assim como não nos tornarmos altivos na bonança e na prosperidade. É equilíbrio, é saber a nossa origem, é saber quem éramos antes de conhecer o nosso Deus e Pai e reconhecer a paternidade dele. E o reconhecendo, o mundo saberá que você é um homem e uma mulher de Deus para a glória do seu santo nome. O mesmo sol que bronzeia também é o mesmo que queima. Deus usa o calor e a sombra para moldar o meu e o teu caráter.
Ele usa para moldar quem somos, quem verdadeiramente somos. Nós nascemos para ser cristãos, para ser Cristos, para ser exemplo, para estar na sociedade ao qual nós vivemos, para fazermos a diferença. E em fazendo a diferença, glorifiquemos o nome do nosso Senhor e Deus e Pai. Temos que entender isso, para que não incorramos na besteira de achar que somos nós. Tudo é o Espírito de Deus impelindo a mim e a você, forjando o nosso caráter. Então não reclame de absolutamente nada. Agradeça a Deus, como diz o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Qual a aplicação do versículo de 7 a 14 para nós nesta manhã? Não tire conclusões apressadas sobre as fases da vida. Aceite os dias difíceis como parte do propósito de Deus. Só cumpre o propósito de Deus quem aguenta o processo. Se você não suportar o processo, você não cumprirá o propósito. Aceite. Os dias difíceis virão, os dias ruins virão. Então nós temos que estar preparados, aceitar, glorificar a Deus, desbaratando assim a atitude dos nossos adversários. O nosso adversário ficará tonto. Por quê? Porque você vai desbaratar, você vai aceitar os dias difíceis. Quando vier a luta e a tempestade, você vai louvar, você vai adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aprenda a esperar. Paciência é um sinal de sabedoria espiritual. Eu vou repetir. Paciência é o sinal de sabedoria espiritual. A humildade diante das limitações humanas. Nos versículos de 15 a 22, ao qual lemos no capítulo 7 do livro de Eclesiastes. O versículo 16 diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aqui Salomão alerta contra os extremos. E eu quero parafrasear e abrir aqui um parênteses. Todo extremo é perigoso. Nós estamos vendo no Brasil ultimamente extremos constantes, extremos dilacerando famílias, amizades. Muito cuidado com os extremos. Porque eu sou canhoto. O outro diz porque eu sou destro. Muito cuidado com os extremos. Equilíbrio, fé em Deus. O único governo perfeito que teremos na terra é o período milenar, governado pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Cuidado! Você está em si mesmado, cheio de si mesmo, quando vai para os extremos. Muito cuidado, é só um alerta para você, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié FM. A palavra-chave aqui é equilíbrio. Tanto no legalismo espiritual, quanto ao orgulho intelectual. O sábio é aquele que reconhece os seus limites. A verdadeira sabedoria é temperada pela humildade. O homem que se julga justo demais
esqueceu da graça de Jesus Cristo. Nós temos que entender, compreender e saber de onde nós viemos, quem éramos antes da graça de Jesus. O que se acha sábio demais, perdeu o temor, perdeu o quê? O princípio da sabedoria. A alma arrogante é como pele sem filtro, se queima fácil. A humildade é o protetor solar da fé. Ela impede o orgulho de nos consumir, de nos destruir. Pastor, qual a fé que eu tenho como antídoto, como protetor do orgulho? A humildade. Humildade, eu vou repetir, não tem nada a ver com classe social. Principalmente ouvir o semelhante, ouvir o seu irmão, ouvir a sua irmã. Muito cuidado, meus irmãos e irmãs, ouvintes da GQE FM. Reconhecer fraquezas é sinal de força espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas epístolas, ele diz: enquanto eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Nem tudo pode ser entendido e estar tudo bem. Nem tudo você vai compreender, nem tudo você vai saber. Por isso precisamos da união, precisamos da unidade. É nesta unidade de vários membros de um só corpo. E a cabeça desse corpo é a pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. O equilíbrio é o mais santo do que a perfeição aparente. E vou repetir. O equilíbrio, ele é mais santo, ele é mais puro do que a perfeição enganosa, aparente, falsa. Precisamos entender que não aos extremos, sim ao equilíbrio e à humildade. Isto é a verdadeira sabedoria diante de Deus. A busca frustrada pela perfeição, nos últimos versículos de 23 a 29 do capítulo 7 do livro de Eclesiastes. E diz assim o versículo 23: tudo isto provei com sabedoria, disse comigo, saberei mais, mas a sabedoria ainda estava longe de mim. Versículo 29 diz assim: e eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. O que esse último versículo do capítulo 7 quer nos dar de lição, de aprendizado? Nós buscamos muitas invenções, nós queremos aquelas coisas esparafatórias, e temos que entender que existe humildade, simplicidade. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são humildes. Precisamos compreender e entender, sermos apercebidos e vigilantes. Tudo de Deus é puro e simples. Salomão conclui aqui no capítulo 7 de Eclesiastes que apesar de toda a sabedoria e experiência, o homem permanece pecador e limitado. Nós temos as nossas limitações e continuamos pecadores. Por isso, o apóstolo João, em sua primeira epístola, vai dizer que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Nós somos pecadores arrependidos e vamos lutar contra os desejos da carne e da nossa concupiscência. Nós vamos lutar para quê?
para renunciar o meu eu, renunciar às minhas apetites, renunciar às minhas vontades. A raiz do problema humano, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Jequié FM, é moral, não é intelectual. O problema do homem não é a falta de conhecimento. Às vezes é o excesso de rebeldia. Deus fez o homem reto, mas o pecado distorceu o seu coração. Nós somos seres caídos. E em sendo caídos, precisamos do Redentor. Precisamos de Jesus Cristo para nos purificar, para nos limpar, para sermos nova criatura diante do Pai. O pecado é como o sol do meio-dia. Ele brilha forte e seca a alma. A alma fica morta com o pecado. Só o amor de Deus, como filtro da graça, pode restaurar o que foi queimado. Só o filtro da graça de Jesus Cristo pode restaurar o pecador. A sabedoria humana é limitada, mas necessitamos da sabedoria de Deus. A humildade é o primeiro passo para o arrependimento. A redenção é a resposta divina ao fracasso humano. Jesus é redentor porque nós fracassamos no Éden. Eu e você somos Adão e Eva que fracassamos no Éden. Então é necessário a redenção de Cristo Jesus. É necessário o Redentor, aquele que foi o substituto, aquele que pagou todas as minhas dívidas, aquele que quitou toda a minha duplicata de dívida do pecado. Tetelestai, está consumado. Jesus é o restaurador, Ele é o Salvador, Ele é o nosso Redentor. Quais lições espirituais poderíamos tirar do capítulo 7 do livro de Eclesiastes? Algumas lições para mim e para você. A dor pode ensinar muito mais do que o riso. A sabedoria se revela no equilíbrio e na paciência. A humildade é a maior marca do sábio. O pecado é a raiz da confusão humana. A verdadeira sabedoria começa com o temor do Senhor. Qual o filtro da maturidade, pastor? Que reflexão eu posso fazer diante de tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos nesta manhã? A maturidade não vem com a idade, mas sim com a fé. A fé em Deus Altíssimo que criou os céus e também a terra. É saber que o sol vai queimar, mas ainda assim sair para caminhar. Confiando que Deus tem sombra no caminho, porque a mão poderosa dele vai nos protegendo para a glória do nome dele. A maturidade espiritual é o filtro da vida cristã. Ela não impede o calor das provas, mas transforma o sofrimento em sabedoria. Eclesiastes capítulo 7 me desafia, te desafia, nos desafia a abraçar uma visão realista da vida, que inclui o sofrimento e a mortalidade como caminhos para a verdadeira sabedoria, a busca desenfreada pelo prazer e a tentativa de entender tudo ou de ser perfeitamente justo são vãs, são inúteis. A verdadeira sabedoria reside no temor a Deus. Este é o princípio da sabedoria, que vos permite viver com equilíbrio, com humildade e aceitação dos dias bons, assim como os dias maus, que é Ele quem permite
tudo. A chuva vem para os bons e maus, o sol vem para os bons e maus. Temos que compreender e entender. Devemos aceitar as nossas limitações e reconhecer que a complexidade do mundo é, em grande parte, resultado do pecado humano. Confiemos e confiamos na soberania do nosso Deus. A sabedoria de Deus não é teórica, é prática. Ela se revela no modo como lidamos com o tempo, a dor e as pessoas. E para concluirmos nesta manhã, a sabedoria é viver debaixo do sol com os olhos voltados para o céu, sabendo que, mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus continua sendo o sentido de tudo na minha e na tua vida, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E se Deus nos permitir, até domingo que vem, para a glória de Deus Pai. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.